Olá, vamos hoje para o dia 33 do nosso devocional e o tema de hoje é peça perdão. A palavra base que a gente vai usar hoje é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vou trazer aqui para você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vamos para a reflexão agora. Foi o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que apareceu ao rei Salomão logo após este ter concluído a construção do templo e disse que ele havia escolhido aquele lugar para seu templo, para lugar de adoração e sacrifício. Deus falou que seus ouvidos estariam atentos à oração que fosse feita naquele lugar. Ele falou também que, se seu povo enfrentasse lutas, pragas, secas e qualquer outro tipo de dificuldade, precisaria se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se arrepender dos seus maus caminhos, pois ele ouviria dos céus, perdoaria seus pecados e traria cura para a terra. Esse texto é muito pedagógico. Deus explica ao grande rei Salomão que existe um caminho claro, um passo a passo a ser seguido por todos aqueles que precisam da intervenção divina em sua vida. Deus começa pedindo que nos humilhemos. Ele, mais do que ninguém, entende a raiz de todos os nossos problemas, o orgulho. Por isso, nos dá como primeiro passo vencermos o nosso vilão, enfraquecermos o nosso ego e nos humilharmos. Se humilhar é exatamente reconhecer nossos erros, admitir nossas falhas, nossos pecados, a desobediência, as escolhas e as alianças erradas que fizemos. É vencer o orgulho, olhar para a nossa vida e trazer verdade sobre nossos comportamentos. É admitir, sem justificativas, que erramos. Mas como você pode se humilhar de maneira prática? Humilhar-se tem como pressuposto a verdade. É reconhecer no seu coração e na sua mente que errou, sem guardar esse arrependimento para si e para Deus. Você precisa abrir a boca e confessar, precisa buscar a pessoa que feriu, olhar nos olhos e confessar seus erros, sem tentar explicar nem justificar. Precisa pedir um perdão sincero por todo o prejuízo e dor que você causou. Quando isso acontecer e for algo sincero do seu coração, seu ego será tratado e o orgulho perderá espaço e força. Só quando existem o verdadeiro arrependimento e a humilhação de confessar e pedir perdão, estamos prontos para os passos seguintes. Deus disse a Salomão que, depois de se humilhar, o povo precisaria orar e buscar a face de Deus. Isso quer dizer que, para que as nossas orações cheguem ao Pai e Ele venha ao nosso favor, nós primeiro nos humilhamos e depois entramos em um relacionamento com Ele, adotando isso como um estilo de vida. Orar e buscar a face de Deus não é um evento, um acontecimento único, em um momento de desespero ou de forte necessidade. Essa busca precisa acontecer todos os dias, ser um caminhar diário, uma busca por mais e mais conhecer a sua palavra, mais tempo de oração, abrir nosso coração, apresentar ao nosso Deus e Pai toda a nossa existência e pedir sua direção para tudo que existe em nós, para que tudo que existe em nós, nosso viver, glorifique a Deus. Uma vez que o coração está humilde e cheio da presença de Deus, ele diz que o próximo passo é abandonar os maus caminhos. Eu e você somos perdoados por Deus todas as vezes que existe verdadeiro arrependimento, pedido de perdão e mudança de comportamento. Não existe humilhação nem arrependimento verdadeiro se não houver mudança de vida.
E Deus deixou claro para Salomão que seu povo precisava se afastar dos seus maus caminhos, para que as orações fossem ouvidas dos céus, para que os seus pecados fossem perdoados e que o socorro chegasse. Jesus esteve com uma mulher que havia cometido adultério. Os homens da lei a levaram de modo humilhante à frente de todos para que fosse apedrejada. Jesus primeiro colocou todos os acusadores da mulher para fazerem uma autoanálise de sua vida e de seus pecados. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E em seguida, depois que todos os homens se foram por terem seus pecados ainda não tratados, Jesus olha para a mulher e diz que ele também não a condena e pede que ela vá e não peque mais. Ir e não cometer o mesmo erro, ir e mudar o comportamento, é o que nos dá acesso ao perdão de Deus e a sua intervenção em nossas vidas. Bom, então, esse tema de hoje, né, ele fala sobre o perdão que a gente tem que pedir, né? Na verdade, ontem a gente falou um pouco a respeito sobre o perdão que a gente precisa liberar, né, para as outras pessoas, e aqui ele fala a respeito dos, né, dos pedidos de perdão que nós precisamos fazer, né, que nós precisamos realizar. E o que mais me chamou a atenção foi a ordem, né, em que as coisas devem acontecer. Primeiro eu preciso reconhecer, né? Reconhecer, confessar, enfim, me humilhar, me arrepender, né? E confessar, pedir perdão. E depois vem a busca pela face, né? A busca pela presença de Deus, porque aí é de Deus que vem a força para que a gente mude os nossos comportamentos. E é dele que vem a perseverança, né? A gente precisa perseverar nessa busca, porque é dele que vem essa força para que a gente mude os comportamentos. E a prova de que realmente eu me arrependi, né? Que o arrependimento foi verdadeiro, né? É essa busca por esse novo comportamento, né? Por me comportar de maneira diferente. Então, o perdão, a mudança, né? E a libertação do erro, né? Elas vêm por meio da humilhação e por meio da confissão, né? O primeiro passo é eu reconhecer, confessar, e aí sim pedir perdão, né? E o que vai mostrar que o meu arrependimento foi verdadeiro é essa busca por não cometer mais isso, né? Por mudar realmente a rota, por abandonar esse tipo de comportamento. Então, eu creio que é isso, né? E aí, assim, Deus vem e, a partir do momento que a gente confessa e pede perdão, Deus vem e começa a nos fortalecer para que a gente comece a se comportar de uma nova maneira e depois passa a nos abençoar. Então, é isso. Essa foi a reflexão de hoje, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos traga consciência, clareza e realmente nos dê força, né? Nos dê capacidade, coragem, humildade, sabedoria, para que a gente possa, né, pedir esse perdão, né, para Ele em primeiro lugar e depois para as outras pessoas em que de repente a gente tem a necessidade de pedir perdão. Então, dá uma olhadinha no exercício de hoje, faça os exercícios, porque os exercícios são importantes, são a maneira de você colocar em prática o que você tem aprendido, o que Deus tem falado com você ao longo desses dias de devocional, tá certo? Então, faça por completo, que eu tenho certeza que quando chegar no último dia, você vai ver grandes mudanças, grandes transformações na sua vida, e vai ser só o começo de uma nova fase, muito mais íntima com Deus, muito mais na presença dele, de acordo com a vontade dele. Um abraço e até amanhã.